Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você em nossa sala de bate-papo. E hoje nós estamos aqui, além do nosso co-apresentador, querido pastor Lincoln Menezes, estamos aqui com a presença do pastor João Nogueira Júnior. Pastor João Nogueira é capelão da Sailors, lá no Porto do Açu, e também é o nosso novo presidente da Associação Batista da Planície. Pastor João, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nossos estúdios da TV Diário de Campos. Pastor Lincoln Menezes, muito bom dia também para todos nós. E nesse diazinho frio, né? Mas um dia também que temos certeza que podemos estar com nossos corações aquecidos pela palavra de Deus. Vamos falar sobre capelania. Vamos começar logo perguntando a pergunta básica. Pastor, o que faz um capelão, pastor? É uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente, né? O capelão é aquele que trabalha dentro das empresas, instituições, buscando levar um alívio para as pessoas em diversos aspectos. No nosso caso, no Porto, a capelania se dá no atendimento aos marinheiros. São pessoas que estão distantes de suas famílias, né? Muitas das vezes há 8, 9 meses no mar, longe de toda a base familiar. Então a gente leva um apoio espiritual, também uma ajuda em algumas necessidades físicas. É também, em grande parte, um trabalho de ação social, de atender às necessidades físicas do homem, do marinheiro, naquilo que ele precisar. O senhor trabalha no mar, então, né? Não trabalha no mar, trabalha com marinheiros. Trabalho, né? Com marinheiro. Ah. A capelania portuária é uma capelania voltada para atender os marinheiros em suas necessidades. Seria assim, tipo um trabalho, uma mistura de pastor, psicólogo, assistente social, junto isso tudo daria um capelão, pastor? Eu acho que esse é o caminho, né? É procurar atender o homem, não dividindo parte espiritual e outras áreas, mas atender o homem como um todo. É uma visão holística do ser humano. Então, atender em suas necessidades, às vezes emocional, às vezes ele quer conversar, às vezes ele precisa de um abraço, mas muitas das vezes ele precisa de alguém que o leve até uma casa de câmbio, um banco para transferir um dinheiro para a sua família. Então tem várias vertentes desse trabalho. Né? Pastor, por exemplo, mas o senhor falou um negócio interessante aí. Por exemplo, assim, se alguém... Está certo que ali é uma empresa, uma corporação, uma grande corporação... Se houver algum desvio de conduta, existem as próprias sanções da corporação, mas o capelão trabalharia nessa área também de disciplina, de organização? Não entra muito nessa questão, nisso. Né? Isso cabe ao capitão do navio, à empresa que os contrata. Agora, a gente sabe que o marinheiro é a parte mais fraca de um elo que cobre o mundo todo, de um elo global, né? O marinheiro é a ponta, é o trabalhador na ponta de toda uma estrutura de logística internacional. Mais de 90% das cargas mundiais são transportadas através dos mares. Então você vê ele sendo muitas das vezes explorado, muitas das vezes abandonado, como há pouco tempo um colega nosso aqui perto, no Espírito Santo, em Vitória, teve que dar atenção a um navio que foi abandonado pela empresa. O navio foi deixado ali, os marinheiros não receberam, os marinheiros ficaram sem alimentação e o nosso capelão lá em Vitória, ele atendeu nesse sentido, arrumando alimentos, a empresa deixou abandonou os marinheiros aqui no Brasil, e marinheiros da Ucrânia, da Europa, filipinos, e eles simplesmente abandonaram. Então é uma situação onde você vê o trabalhador sendo explorado em todos os sentidos. E até mesmo na chegada dos portos, né? Às vezes um marinheiro que desembarca no Porto do Rio, onde nós temos também ali capelões que trabalham ali, o marinheiro, para sair do porto e ir conhecer o Cristo Redentor, o taxista cobra ele 30, 40 dólares por pessoa no táxi. Coisa que a gente sabe, nós brasileiros entrando num táxi ali no Rio, nós vamos e voltamos por 1/10 disso daí, lotando o táxi.
Então são explorados em muitos sentidos. Então é nesse cuidado, eles são explorados pelos de terra, eles são explorados pelos seus patrões, eles são abandonados, eles são deixados por sua própria conta num país distante, numa cultura diferente, com uma língua que eles não fazem nem ideia de como trabalhar, né? Como se relacionar. Essa questão da exploração do homem pelo homem é antiga, né? Isso vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo, né? Pastor Lincoln, pastor também como coach, né? Essa questão do homem e do marinheiro sozinho, como tirar... Nós temos aqui um capelão que pode trazer para uma questão de experiência e o pastor por experiência de relacionamentos, né? Essa questão da distância, essa questão de estar num lugar diferente, porque muitas pessoas, até que podem estar nos vendo agora aqui pela manhã, pode estar indo trabalhar embarcado, pode estar deixando sua família também, pode estar fazendo uma porção de coisas. Qual seria o conselho assim que o senhor daria para essa pessoa que tem vai trabalhar longe da família? Eu sei porque eu estudei, eu passava 2 dias longe de casa, sabe? E aquilo eu já sentia falta, o senhor falou aí 9 meses. 9 né? meses. 9 meses. Como é que a gente pode trabalhar isso em nosso coração? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, embarcada, uma pessoa... Aqui, essa é uma realidade muito comum aqui. Como é que o senhor vê isso? O pastor João estava falando e eu lembrei do hino que dizia: guarda o marinheiro no violento mar, é a prece do hino. E eu já participei, já trabalhei em alguns hospitais especificamente, não na parte de capelanias diretamente, né? Trabalhei na área de tecnologia, mas acompanhei e já fiz alguns trabalhos importantes nessa área. E quando nós visitamos as pessoas têm muitas carências. E nos momentos mais difíceis da vida, é bom contar com uma pessoa amiga, que o leve para perto de Deus, que dê para ele significado de vida. Quando você chega para ele, diz que vale a pena, né? Por vezes estar ali pelo filho, pela filha, pela esposa. E encontrar um capelão, essa pessoa que pode ser um sacerdote ou cristão, né? Cristão denominado ou um pastor, ou um cristão denominado um padre, dentro de um hospital, dentro de uma instituição, de uma empresa, dentro do exército também existe esse tipo de capelania, e ele consegue trabalhar no aspecto bíblico, no aspecto espiritual, ajudar aquela pessoa. Mas o aspecto bíblico, como bem disse o pastor João, é um aspecto holístico. Ele trata o homem em todos os seus sentidos. O aspecto bíblico é cuidar do homem não só na palavra que alimenta, mas no partir do pão que Jesus fez, na cura que Jesus estendeu as mãos, na atenção, como ele deu atenção àquela mulher do fluxo de sangue, em todos os aspectos para que a pessoa tenha uma vida melhor. É inspirar a pessoa a viver por um propósito, né? Às vezes na dificuldade que você, voltando à pergunta, de que alguém que sai agora para estar distante da família, para passar 15 dias na plataforma, esses corações também precisam ser ministrados. Nós, como pastores, precisamos observar também essas pessoas que estão distantes da família. Alguém me fez uma pergunta e eu achei interessante. Quanto tempo no ano uma pessoa que trabalha com offshore, né, embarcado, passa com seu filho? Se ele passa 15 dias em terra, em casa, 15 dias trabalhando, ele passa 6 meses com seu filho no ano. Então é algo que precisa ser trabalhado, que as empresas precisam também observar a importância de um capelão para dar aquela estrutura espiritual, de mantê-lo saudável em todos os sentidos, para que ele possa ter forças físicas e mentais e emocionais para trabalhar. E dando a ele um aspecto de esperança, que ele possa alcançar em Deus a esperança e a motivação de estar ali trabalhando, mas naquele lugar também estar junto com Deus, através de um capelão que o fará refletir a respeito de Deus, da vida e da sua família. Nós temos um vídeo aí, também de um testemunho de um pastor de Pernambuco, que também trabalhou como capelania. Passa para a gente aí. Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Alandreg Caetano
E por muitos anos, cerca de mais de 8 anos, fui capelão hospitalar na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. E falar sobre capelania hospitalar, bem como as demais capelanias, é de fato falar de algo que tem uma relação muito profunda com o meu ministério pastoral. No início da minha vida pastoral, foi justamente marcada pela ação missionária dentro de hospitais. Embora tivemos uma experiência muito intensa com presídios e outras instituições, como instituições escolares. A capelania é um termo relativamente desconhecido, mas está relacionado à assistência espiritual que é feita por um sacerdote, seja ele católico, seja ele pastor. No nosso caso, a nossa capelania evangélica, que foi muito bem pontuada e intensificada dentro de uma unidade hospitalar. Eu costumo dizer que a igreja precisa estar onde estão as pessoas. E capelania não se trata de uma questão de evangelização, mas é especificamente apoio espiritual àqueles que sofrem, àqueles que padecem, àqueles que se encontram em momentos de crise, em estágios de crise na sua vida, afetando diretamente psicológico, o emocional, o social. E quantas pessoas precisam mesmo de uma ajuda? Tivemos oportunidades de acompanhar pessoas que estavam extremamente afetadas pela ideia de morte, a qual nós chamamos de suicídio, e depois de uma conversa pastoral sendo orientada pela assistência social de um centro de testagem e aconselhamento em DST-AIDS, onde nós trabalhávamos, e essa pessoa teve a oportunidade de por alguns instantes ouvir, da palavra de Deus e ao mesmo tempo abrir seu coração. Hoje já são mais de 10 anos, essa pessoa vive bem e tem tido uma vida estruturada na palavra de Deus. Esses são os resultados dentre tantos eventos e tantas experiências, de maneira que nós nos sentimos felizes falar sobre esse tema, sobre capelania no sentido mais amplo, Tem a capelania castrense, que é a capelania militar, a capelania escolar e há tantas outras capelanias que elas são executadas, são desenvolvidas por ministros cristãos e até ministros católicos também. Então, é de grande valia para uma igreja desenvolver o ministério de capelania, se bem que ele não é muito bem valorizado, infelizmente, no campo das relações ministeriais, e nesse sentido faz entender uma necessidade muito mais emergente da Igreja de Cristo. Esse vídeo, pastor, é importante então a preparação, Não é um trabalho que possa ser feito de qualquer maneira. Até porque nós estamos lidando, o capelão lida com pessoas de vários credos. Então você tem que ter uma estrutura de respeito, de conhecimento, até porque o capelão ele trabalha não em cima do proselitismo, de converter a pessoa, mas para uma religião, para uma denominação A ou B, mas no sentido de atender o ser humano, que são os ensinos de Cristo, de olhar o outro, olhar a necessidade do outro. E isso daí a gente faz com uma rede. A Ceilos tem hoje missionários capelões espalhados pelo Brasil, em vários portos, Santos, Paraná, Salvador, Rio de Janeiro, Maceió, Campos, e também atende no mundo inteiro, nos principais portos do mundo. Da mesma forma, aqui no nosso estado, a Convenção Batista Fluminense, a qual é parceira da Ceilos, a Convenção Batista Carioca, também já trabalha com capelania prisional, capelania hospitalar, capelania escolar, tentando atingir o ser humano, os adolescentes, o trabalhador, aquele que está enfermo e seus familiares, nas mais diversas situações. Olha, é importantíssimo realmente o trabalho do capelão. Me lembro, no tempo ainda de seminarista,
nós tivemos algumas atividades fora, né, da sala de aula, e uma delas foi fazer justamente esse trabalho no Ferreira Machado, aqui no hospital aqui de Campos. E eu me lembro que foi uma das experiências mais impactantes e libertadoras que a gente pôde ter nesse período de estudante ainda de teologia, foi justamente esse trabalho do capelão. E ali nós podemos perceber a importância desse trabalho para as famílias. Pessoas que só queriam ser ouvidas. Só ouvidas. Elas só queriam ser ouvidas. Eu participei de alguns momentos ali em que a pessoa só falava, a gente só balançava a cabeça. E a pessoa falava, contava a história da vida dela. E depois de tudo, você orava com ela ali, ela dizia assim, pastor, chamava a gente de pastor ainda, né? Pastor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. A gente não fez nada, só chegou só ali. Ouviu, né? Só ouviu. O trabalho do capelão. Mas porque às vezes a necessidade é essa, de colocar para fora, de se expressar. Exatamente. Isso para um marinheiro, né, pastor? O marinheiro que está lá 9 meses trancado, olhando para a cara dos mesmos companheiros de trabalho, todos os dias, com água saudade. De um lado, água de outro. Com saudade da esposa, com saudade dos filhos, com saudade da família. É verdade. Então é uma situação tensa. Eles precisam colocar para fora esse sentimento. É verdade. Pastor, o senhor foi eleito há 15 dias atrás, 20 dias atrás, presidente da Associação Batista da Planície. Estivemos aqui com o pastor Fagundes, né, falando sobre o final, a autoavaliação e a avaliação que ele fazia do tempo dele. Agora nós estamos aqui com o atual presidente, agora é para o futuro. Mas eu acho melhor a gente continuar avaliando o pastor Fagundes, dando os parabéns para ele. Graças a Deus foi uma diretoria abençoada, um tempo abençoado. O pastor Fagundes foi bênção de Deus para nós, como povo batista aqui em Campos. E o que nós temos pela frente é um desafio muito grande. Primeiro, de continuar sendo batistas. Nós somos batistas, temos uma história, temos que valorizar isso, mas olhando para as necessidades desse tempo, né? Para esse momento, onde nós vemos tantas coisas acontecendo, a sociedade, a família se esfacelando, se partindo, muita gente enferma da alma, do emocional. Eu acho que a mensagem de Cristo ela tem um papel importante nisso, e nós, como igrejas batistas, nós priorizamos isso, a palavra. Então é a palavra de Cristo sendo levada aos corações. O nosso papel como associação é ajudar as igrejas a cumprir sua missão, que é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então o que nós temos de desafio é isso, o que nós podemos fazer para ajudar as igrejas a cumprir sua missão. Além do que tornar visível, né, o que as nossas igrejas já têm feito. Somos só na Associação Batista da Planície, somos quase 90 igrejas que atuam socialmente, atuam em suas comunidades, atendem as famílias em suas necessidades sociais, atendem as famílias nos momentos de crise, de relacionamento, apoiando na hora do luto, na hora da dor, a enfrentar um problema tão grande que hoje são o uso abusivo das drogas, né? Que também tem levado uma parcela grande da nossa juventude. Então, o papel da associação é olhar o futuro com fé, crendo que pode fazer diferença e ser aquela que anda ao lado das igrejas, potencializando o trabalho das igrejas. Como capelão e como presidente, o senhor vê também a presença das igrejas como uma espécie de capelania naquele bairro. É, né? uma capelania, né? Porque a igreja ela se faz presente em todas as esferas da sua comunidade. A igreja está na escola, porque os membros da igreja, a igreja são as pessoas, não é o templo, não é o prédio. Então a igreja está dentro da escola, a igreja está no ambiente de trabalho, a igreja está comprando na padaria pela manhã o seu pãozinho. Então é a oportunidade da igreja cumprir sua missão, anunciando o evangelho em todas as circunstâncias, né? É verdade. Essa importância. Nós temos falado sobre isso aqui, né, pastor Lino? A importância da igreja, a importância dessa comunidade, a importância dessa comunidade de pessoas ali que
trabalham para o bem comum, para trazer algo. Sabe que eu percebo uma sociedade cada vez mais nesse sentido da necessidade de você trazer um ideal social, um ideal, né, cristão nesse sentido, até porque as pessoas possam desenvolver melhor as suas potencialidades e tudo mais. Né? É verdade. É tão verdade que os hospitais, né, o porto, os marinheiros, as empresas, elas querem que essa parceria com os sacerdotes para que possam, então, trabalhar e trazer essa área espiritual para dentro dos seus setores de trabalho. De tão relevante que é a igreja, para que ela possa estar dentro e ajudando as pessoas a prolongarem ou a melhorarem as suas vidas ali dentro. Tão relevante o trabalho das igrejas lá fora no coração do homem. É verdade, é verdade. E é incrível que, por mais que possa haver da parte de alguns um preconceito com relação às igrejas, né? Até porque a gente sabe que existem casos de pessoas que difamam o Evangelho. Não seguem aquilo que Cristo orientou, não têm esse cuidado com o outro, às vezes estão em busca dos seus próprios interesses, mas isso é uma minoria. Isso é um grupo pequeno que faz isso, e na realidade o grosso é que as igrejas estão trabalhando em prol da sociedade e fazendo um trabalho que ninguém mais pode fazer. A igreja faz um trabalho que o Estado não pode fazer, que as organizações sociais não podem fazer, porque você pode até levar o alimento para a pessoa, mas o Estado não pode tratar da alma e do coração daquela pessoa. Pode dar um tranquilizante, pode dar um remédio para dormir, mas não anuncia e não leva a paz para a alma do indivíduo. Então isso, o Evangelho de Cristo leva essa esperança, até porque não é a igreja, é Cristo. Nós não podemos falar de religião, mas devemos falar dos ensinos de Cristo, da transformação que Cristo causa nas nossas vidas e causa também na sociedade como um todo. Não adianta você querer mudar o Brasil. Você não vai mudar o Brasil de uma hora para outra, você não vai mudar Campos de uma hora para outra, mas você começa a transformação dentro de você. Através da mudança que há em você, você influencia a sua família e a partir da sua família você influencia o ambiente escolar, o ambiente de trabalho e aí você cria uma onda que vai transformando a sociedade como um todo. Esse é o poder do Evangelho e o Estado não pode fazer isso. Pastor, quando chega lá um marinheiro lá para conversar com o senhor, ele está desesperado porque perdeu alguém, soube da notícia de que perdeu alguém, não tem a menor condição de... Casos que acontecem, né? E não tem condição de ir lá, né? Não tem condição. Assim, como é que o senhor conversa com ele? Porque, irremediavelmente, ele perdeu aquela pessoa. Em primeiro lugar, é você deixar que ele fale. Ele precisa falar. Ele precisa colocar para fora. Hoje a gente vive num tempo em que as pessoas não querem passar pelos momentos de luto, mas isso é uma parte do crescimento humano. Todos nós passamos ou passaremos por perdas, todos nós vamos enfrentar isso. Agora, é levar ele também a se firmar em sua fé. Entender que o mundo não é somente essa realidade, não é somente essa existência. Nós cremos num ser maior, nós cremos em Deus, nós cremos numa eternidade. E é se firmar em Deus para que a gente possa enfrentar esses momentos tão terríveis, né? A gente leva ele a se fortalecer em sua fé, a ter um encontro com Deus que é um conceito universal, mas é uma experiência pessoal, uma experiência de fé com Deus. O que o senhor teria a dizer agora, então, para nosso telespectador, como capelão, agora... Imagine o senhor capelão da cidade de Campos agora. O que o senhor teria a dizer para... Olha, o que eu tenho a dizer é mostrar que em Cristo há esperança e há salvação para todos. A gente tem muitas informações, vivemos num tempo de comunicações ágeis, né? Com internet, com WhatsApp, mas isso daí não vai suprir a necessidade da nossa alma.
A gente precisa estar bem primeiro consigo mesmo, e isso parte pelo encontro com Deus, para que a gente possa se entender, possa se aceitar, e aí, a partir daí, ir tocando as realidades que estão ao nosso redor. Então, nesse momento, o que eu te digo é que busque ter paz com Deus. Busque um encontro com Deus, e para nós cristãos isso se dá através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Busque ter um encontro com Cristo Jesus, porque você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como a sua vida vai mudar a partir desse encontro. Pastor Lincoln, suas considerações finais. Eu queria deixar aqueles que nos assistem, Mateus 11, 28, quando Jesus faz o convite que só Ele poderia fazer. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o convite de Jesus é para todos, é o único que pôde fazer esse convite para todos. Então, toda a nossa carga, toda a nossa dificuldade, toda a nossa tristeza, Jesus faz um convite, né? Vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. As pessoas hoje não estão cansadas mais no físico, as pessoas estão cansadas na alma. E cansaço na alma não passa, nem dormindo, nem viajando, nem comprando no shopping, não passa. E ele finaliza no versículo 30 dizendo: encontrarei descanso para as vossas almas. O descanso que cada pessoa precisa para a alma está na pessoa de Jesus. Busque Jesus, coloque suas dificuldades e Ele vai te ajudar. Pastor João, muito obrigado pela presença aqui conosco. Deus abençoe neste grande ministério. O pastor tem ali junto, tanto ao Pôr do Açu como presidente da nossa associação, pastor Lincoln, sempre um prazer dialogar com o pastor. Estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você pela sua companhia. Te desejamos um feliz final de semana, que Deus te abençoe e um grande abraço. Tchau, tchau.